Meus queridos, de boa? Pessoal, tem um assunto extremamente importante. Interações intermoleculares. Você tem que saber. A gente já trabalhou isso, mas eu resolvi gravar esse vídeo para ficar bem claro na sua cabeça. Ok? Interações intermoleculares é o que a gente vai estudar hoje. Eu espero que você entenda direitinho e, se for preciso, pessoal, de repente você pode parar o vídeo, né, dar uma pausa no vídeo, pegar os detalhes, mas esse é um assunto que você tem que entender direitinho e ele não é muito difícil, eu tenho certeza que você vai dominar, ok? Então vamos lá, ó. O assunto interações intermoleculares. Bom, eu queria chamar a sua atenção para um detalhe, né? Lá na prova, eles costumam, de repente, te induzir ao erro. Dá uma olhadinha aqui, ó. À esquerda, eu tenho uma molécula de água, tá vendo aqui, ó? Certo? E à direita, eu também tenho uma molécula de água. Pessoal, entre uma molécula de água e outra molécula de água, eu tenho a interação intermolecular entre as moléculas, tá? Agora, dentro da molécula de água, eu tenho a ligação covalente, que é uma ligação intramolecular ou interatômica, tá bom? Então, cuidado com esses termos, tá? Ó, entre as moléculas, a gente tem as interações intermoleculares. Agora, dentro da molécula, intramolécula, eu tenho as ligações entre átomos. De boa? Então, cuidado com isso. Dá uma olhadinha no desenho da direita aí, ó. Eu tenho uma molécula de HCl, outra molécula de HCl. Entre as moléculas, a gente tem a interação intermolecular. Agora, lá dentro da molécula, nós temos uma ligação covalente, uma ligação intramolecular, uma ligação interatômica. Cuidado com esses termos aí. Tá joia? Bom, e mais um detalhe, ó. O assunto de hoje são as ligações intermoleculares, tá? Só que eu vou fazer uma revisãozinha rápida, porque eu quero até lembrar de um detalhe com você. Primeiro eu vou lembrar para você quais são as principais ligações interatômicas que a gente tem na química. Lembrando que as interações, né, ou ligações interatômicas são as ligações dentro da molécula, são as ligações intramoleculares. São três. Nós temos a ligação iônica, nós temos a ligação covalente, né, também chamada de ligação molecular, e nós temos a ligação metálica. Queridos, a ligação covalente, ela pode ser dividida em covalente normal ou covalente coordenada, né, ou dativa. Beleza? Só para dar uma lembradinha rápida, na ligação iônica, a gente tem metal ligado em ametal. Por exemplo, sal de cozinha, NaCl. Na ligação covalente, nós temos ametal ligado com outro ametal. Beleza? E na ligação metálica, a gente tem um mar de elétrons, lembra? Por exemplo, se eu pegar o ferro, né, um metal, a gente tem um mar de elétrons, que é aquele passeio de elétrons na estrutura. Tá certo? Então, ó, metal e ametal, ligação iônica, só ametais, ligação covalente, só metal, a gente tem ligação metálica. Lembrando que essas são as interações, as ligações interatômicas. A aula de hoje, a gente vai discutir as ligações intermoleculares, tá? Então, é o próximo slide aí, ó. Interações ou ligações intermoleculares entre moléculas. Quais são as principais? Dipolo induzido, dipolo permanente, ligações de hidrogênio e a íon dipolo. Lembra que tem mais alguns nomes, mas daqui a pouquinho eu vou colocar para você, tá? Então a gente tem 3 interações interatômicas, né? E a gente tem 4 principais interações intermoleculares. Joia? Agora, um detalhe muito interessante, isso você tem que saber. As ligações interatômicas, iônica, covalente e metálica, elas têm uma relação próxima de forças. As forças, né, entre elas são equivalentes. Agora, pessoal, olha só esse detalhe aqui, ó.
as ligações interatômicas, iônica, covalente e metálica, elas são mais intensas que as intermoleculares, ok? Então é assim, ó, se você pegar qualquer uma dessas três aqui, ó, iônica, covalente ou metálica, elas vão ganhar dessas quatro aqui. As ligações interatômicas são mais fortes do que as interações intermoleculares. Joia? Então, se você tiver, por exemplo, molécula de água, para você quebrar a molécula, você vai quebrar a ligação covalente, tem que dar muita energia. Agora, para você, por exemplo, vaporizar a água, você vai passar de água do estado líquido para água do estado vapor. Você não quebrou a molécula, você só separou as moléculas. Aí você precisa dar menos energia. Beleza? Continuando aqui, pessoal, vamos começar agora a falar das interações intermoleculares. Bom, quando eu tenho uma molécula apolar, eu posso chamar a interação de dipolo induzido, ou só dipolo induzido. Eu ainda posso chamar de dipolo induzido, dipolo instantâneo. Ou eu posso dizer forças de dispersão de London e ainda forças de Van der Waals. Tá? Esses quatro aqui, ó, são sinônimos e a gente coloca esses nomes quando a molécula for apolar. De boa? Quando você tem uma molécula apolar, então, entre as moléculas aparecem essas forças aí. São sinônimos. Tá joia? Agora um detalhezinho interessante, isso é legal porque é detalhe, né? E é conceito. Ó, quando você tem uma molécula polar, veja que as nuvens de elétrons, elas são dispostas de uma forma homogênea dentro da estrutura. Dá para você ver isso daí, ó. As duas moléculas apolares, elas têm uma distribuição homogênea das nuvens de elétrons. Só que a gente sabe que as moléculas se chocam no recipiente. Então você pode, através de um choque, você pode deslocar a nuvem de elétrons para um certo lado. Nesse caso aqui, ó, houve um deslocamento da nuvem de elétrons para a esquerda. Queridos, se houver uma nuvem de elétrons sendo deslocada para a esquerda, vai aparecer na esquerda uma carguinha negativa, um polinho negativo. E à direita um polo positivo. O que vai acontecer? O polo positivo, ele vai induzir, ele vai atrair a nuvem de elétrons da outra molécula. Por isso que eu chamo de dipolo induzido ou dipolo instantâneo. Tá bom? Aqui, ó, apareceu a carga negativa, apareceu a carga positiva. A carga positiva, ela induz o aparecimento da carga negativa de uma outra molécula. A carga positiva induz o aparecimento da carga negativa de outra molécula. Por isso que é dipolo induzido, tá certo? Aqui a gente tem um exemplo, ó. Eu tenho dois elétrons distribuídos de uma forma homogênea. Houve um choque e os elétrons eles foram deslocados, tá? Esses elétrons deslocados, eles deslocam a nuvem. Aí a nuvem induz o aparecimento de outras cargas. Isso que é dipolo induzido. Então veja que o dipolo induzido, ele só aparece quando a molécula é apolar. Tem que ter choque, certo? Tem que ter esse deslocamento de nuvem para aparecer o polo. Então já dá para você perceber que a dipolo induzido é a interação mais fraquinha que tem entre as interações intermoleculares. Tá joia? Pessoal, aqui um outro exemplo, né? Ó, a molécula de I2, que é uma molécula polar. No início você tem uma distribuição homogênea de cargas, houve o choque, as cargas foram deslocadas, né? As nuvens foram deslocadas e a gente teve o aparecimento de polos induzidos, certinho? Aqui eu coloquei alguns exemplos importantes de moléculas apolares. Pessoal, toda substância simples é apolar, com exceção do ozônio, né? Mas isso não vem ao caso. Se a substância é simples, ela é apolar. Se ela é apolar, pessoal, as interações serão do tipo dipolo induzido. Todo hidrocarboneto, a gente aprendeu, também é apolar. Então, entre moléculas de hidrocarbonetos, pessoal, a gente tem dipolo induzido, força de Van der Waals.
Gases nobres, eles formam moléculas monoatômicas, tá? E são moléculas apolares. Então, se você pegar gás nobre, qualquer um deles, no estado líquido ou no estado sólido, né? Você vai ter as dipolo induzido. Lembrando, pessoal, que no estado gasoso, como as moléculas são muito distantes, as interações intermoleculares, elas não se manifestam. Tá? Então, ó, isso daqui, essas interações intermoleculares aqui, elas aparecem principalmente nos estados sólidos, né? E no estado sólido e líquido. Tá joia? Aí, continuando aqui, a gente tem outros exemplos de moléculas apolares, ó. CCl4. Lembra que a gente comentou? Quando no carbono a gente tem 4 ligantes iguais, pessoal, a molécula com certeza vai ser apolar. Toda molécula do boro é trigonal plana. Quando você tem no boro 3 átomos iguais, o ângulo é de 120, lembra? E a molécula fica apolar. Se no boro tiver 3 ligantes iguais, com certeza a molécula é apolar. E no berílio, molécula linear, na hibridação sp, toda vez que tiver 2 ligantes iguais, a molécula também vai ser apolar. E se a molécula for apolar, a interação vai ser do tipo dipolo induzido, dipolo induzido. Beleza? Continuando, deixa eu só dar uma diquinha para você. A lagartixa, pessoal, interessante isso. A lagartixa, ela fica ao teto, né? Grudada no teto, e ela não tem perigo de cair. Por quê? Porque ela tem na sua patinha, dá uma olhada aí, ó, essas ranhurinhas aqui, tá? E ela tem na pele dela um caráter apolar, tá? E esse caráter apolar que tem na patinha dela gruda na parede que também tem características apolares. Então pode aparecer no Enem. A lagartixa, ela se sustenta lá no teto sem cair, né, de ponta cabeça, porque a patinha dela, ela faz interação do tipo Van der Waals, né, de dipolo induzido com o teto. Ok? Agora, vamos ao segundo tipo de interação intermolecular, que aparece quando as moléculas são polares. Pessoal, essas interações são chamadas de dipolo permanente. Pode falar só dipolo permanente, dipolo permanente e dipolo permanente, ou simplesmente dipolo-dipolo. De boa? Dá uma olhadinha no exemplo aí, ó. Eu tenho uma molécula polar. Pessoal, veja que agora eu tenho uma carga positiva e uma carga negativa, e essas cargas elas são permanentes. Essas cargas aí, elas não apareceram porque teve choque. Tá? Você tem aí já a carga permanente positiva, a carga permanente negativa. O que vai acontecer? A carga negativa de uma molécula vai interagir com a carga positiva da outra molécula. Essa interação entre as moléculas você vai chamar de dipolo-dipolo. Certinho? Então, toda vez que a molécula for polar, com algumas exceções que vão aparecer daqui a pouquinho, você vai ter as interações do tipo dipolo permanente. Legal? Eu queria chamar a sua atenção mais uma vez. Aqui eu tenho a molécula de HCl. Lembra que toda molécula biatômica composta é polar. Ela tem uma carga negativa, né, no elemento mais eletronegativo e uma carga parcial positiva no elemento menos eletronegativo. Aí você já manjou que a carga negativa de uma molécula interage com a carga positiva de outra molécula. Essa atração aqui, ó, entre as duas moléculas, a gente chama de dipolo permanente, dipolo permanente. Beleza? Aqui eu tenho alguns exemplos de moléculas polares que têm entre si as interações dipolo-dipolo. Galera, HCl, ácido clorídrico, lembra? Toda molécula biatômica composta é polar. HBr, HI. O SO2 tem uma geometria angular, pessoal, porque tem um par de elétrons não ligantes dele. Essa molécula aqui, ela é polar, porque os vetores não se anulam, né? Ela tem geometria angular. Aldeído, a gente tem também o grupo funcional, gente, polar, ó. É o grupo funcional polar.
aldeído também faz ligações do tipo dipolo-dipolo. As cetonas também, né? Cetonas tem o grupo C-dupla-O num carbono secundário, e esse grupo funcional aqui, ele é polar. Éter, se você pegar, por exemplo, o metoximetano, a geometria dele é angular. Então vai ter um vetorzinho apontando para o O, vetorzinho apontando para o O, e eles não se anulam. Então os éteres são moléculas polares, portanto, entre essas moléculas polares, dipolo-dipolo. Ó, isso é muito importante, por isso que eu estou exaustivamente repetindo. Eu peguei de novo a molécula de HCl. Galera, o HCl é uma molécula polar, certinho? Agora, cuidado, ó. Entre as moléculas, ó, entre essa molécula e essa outra molécula aqui, eu vou ter a dipolo-dipolo. Essa interação aqui, ó, é a dipolo permanente e dipolo permanente. Só que dentro da molécula, pessoal, ó, dentro da molécula de HCl, nós temos uma ligação intramolecular ou interatômica, que é a ligação covalente, tá? Então não pode confundir. Dentro da molécula é covalente, entre as moléculas é a dipolo permanente. Tá bom? Isso daqui é muito cobrado no Enem, por exemplo, e nos demais vestibulares. Terceiro tipo de interação intermolecular, galera, são as ligações, as antigas pontes de hidrogênio. Só que tem alguns autores que ainda chamam, viu, de ponte de hidrogênio. Não tem problema chamar, não. Bom, quando eu vou ter as ligações de hidrogênio? Meus queridos, quando a molécula for polar e tiver hidrogênio ligado em FON. Se você tiver hidrogênio ligado em flúor, oxigênio ou nitrogênio, se você tiver H ligado em FON, você diz que entre as moléculas existem as tais pontes de hidrogênio, ligações de hidrogênio. Detalhes importantes. Ó, HF, H ligado no flúor. Água, H ligado no O. Amônia, H ligado no N. Quando você tem H ligado em FON, você tem as ligações de hidrogênio. Nos álcoois, pessoal, eu tenho hidroxila. Hidroxila tem o H ligado no O. Então o álcool faz ligação de hidrogênio. Ácido carboxílico tem a carboxila e na hidroxila da carboxila tem H ligado no O. Então a gente no ácido carboxílico também tem ligação de hidrogênio. Fenol é quando nós temos a hidroxila ligada diretamente ao anel benzênico. Se a hidroxila está presente no composto, você vai ter H ligado no O. Então, no fenol, a gente tem ligação de hidrogênio. Amina primária e terciária, amina primária, você tem um radical ligado no NH2. Amina secundária, por exemplo, isso aqui é uma amina secundária, ó. Você tem um H ligado no N. Então, as aminas primárias e as secundárias, elas fazem ligações de hidrogênio, tá? Amina terciária, meus queridos, não faz ligação de hidrogênio, porque a amina terciária, nós tiramos todos os hidrogênios e colocamos radicais orgânicos, tá bom? Pessoal, detalhe interessante, eu estou assim chamando a atenção, porque isso que eu estou discutindo são as ligações entre moléculas. Ó, você tem aqui uma molécula de água, você tem aqui outra molécula de água. Ligação de hidrogênio é a interação que aparece entre as moléculas de água. São interações interatômicas. Aqui a gente tem, de novo, tá? Ó, o H, que é positivo de uma molécula de água, interagindo com o O negativo da outra molécula. Essa daqui é a ligação de hidrogênio. Ó, detalhe interessante que eu falei, e é legal repetir, na molécula de água, a gente pode ter 4 ligações de hidrogênio em cada molécula. Deixa eu te mostrar por que aqui. Ó,
Na água, você tem o H positivo, o H positivo. Pessoal, e você ainda tem duas nuvens de elétrons no oxigênio não ligantes. Então, o que pode acontecer? Esse H positivo, ele pode atrair o oxigênio negativo de outra molécula de água. E aqui é a mesma coisa. Esse H positivo pode atrair, né, o O negativo de outra molécula de água. Só que é o seguinte, pessoal, esse par de elétrons não ligantes, ele pode atrair o H positivo de outra molécula de água. E aqui é a mesma coisa, ó. Esse par de elétrons não ligantes, ele atrai o H positivo de outra molécula de água. Então a água pode fazer 1, 2, 3, 4 ligações de hidrogênio. Isso aí é legal saber, pode ser que, né, seja cobrado no seu vestibular. Aqui eu tenho um detalhe interessante, que é quando você tem lá no DNA, né? Acho que é isso, biologia dá isso para vocês. A guanina interagindo com a citosina. Lembrando que são interações entre moléculas, tá? Não são entre átomos. Interações intermoleculares. Olha só o que aconteceu, ó. Esse H aqui está ligado no nitrogênio. Então essa molécula faz ligação de hidrogênio. Ligação de hidrogênio é quando o H está ligado em FON. Gente, o que vai acontecer? No oxigênio da guanina, esse oxigênio aqui, a gente tem aquele par de elétrons não ligantes, que a gente comentou com você. Tá certo? Aí o que vai acontecer? O H, né, da citosina, que está ligada nesse nitrogênio, vai interagir com a nuvem de elétrons do oxigênio negativo. Tá? Então aqui você vai ter uma ligação de hidrogênio. Aqui é a mesma coisa, ó. O H positivo, que está ligado no N, ele vai interagir com o par de elétrons não ligantes do nitrogênio. Esse nitrogênio aqui é muito eletronegativo, ele tem carga negativa, tá? Então essa atração entre o H positivo e o N negativo, por causa dessa nuvem de elétrons aqui, é uma ligação de hidrogênio, e aqui embaixo é a mesma coisa. Então entre guanina e citosina, a gente tem 3 ligações de hidrogênio em cada uma em cada parzinho. De boa? Aqui nós temos o etanol. Como no etanol a gente tem H ligado em FON, H ligado no O, nós vamos ter também ligação de hidrogênio. Como é que acontece a ligação de hidrogênio? O H positivo de uma hidroxila interage com o negativo de outra hidroxila. Legal? Agora, um detalhe interessante, galera, ó, nesse exemplo aqui, nós temos etanol puro. Então, a gente tem a ligação de hidrogênio, legal? Entre moléculas de etanol, 2 moléculas iguais. Só que o etanol faz ligação de hidrogênio e a água também faz. Então, nós podemos ter uma ligação de hidrogênio entre uma molécula de água e a molécula de álcool. Portanto, a ligação de hidrogênio, né, as fontes de hidrogênio, elas podem aparecer entre moléculas iguais ou entre moléculas diferentes. Nesse caso aqui, ó, nós temos o álcool, o etanol, interagindo com a molécula de água. De boa, pessoal? Então, a ligação de hidrogênio pode aparecer entre moléculas diferentes, desde que as duas, né, façam ligações de hidrogênio. Isso daqui é importante. Ó, as 3 principais interações entre moléculas, principalmente na orgânica, são essas que eu acabei de falar. Dipolo induzido, dipolo permanente e as ligações de hidrogênio. Pessoal, tem mais uma ainda? Só que essas 3 são as que mais caem. Detalhe, dessas 3 que mais caem, você tem que saber. A dipolo induzido é a mais fraca de todos. Depois você tem a dipolo permanente e as ligações de hidrogênio são as mais fortes. Dipolo induzido é a mais fraca, dipolo permanente intermediário e as ligações de hidrogênio, entre essas 3 primeiras que eu falei, elas ganham, tá? Ligação de hidrogênio, H ligado em FON, elas são mais intensas do que as outras 2 primeiras. Agora, esse detalhe aqui também é uma exclusividade nossa, é legal você saber. Ó, quando você tem
uma molécula... Quando você tem um ácido carboxílico puro, você tem várias moléculas do ácido lá no sistema. Gente, olha só o que acontece. A carboxila, ela tem o O negativo e o H positivo. Beleza? Lembra que a gente comentou? O H positivo de uma hidroxila, ele atrai o O negativo de outra hidroxila. Então você vai ter uma ligação de hidrogênio ali em cima. Beleza? E você vai ter uma outra ligação de hidrogênio aqui embaixo. Eu representei a mesma molécula, só que eu inverti o grupo funcional de uma delas. Como você tem duas ligações fortes entre moléculas de ácido carboxílico, é muito comum eles aparecerem em moléculas dímeras. Então dá uma olhadinha aí, ó. Ácidos carboxílicos podem formar moléculas dímeras devido à grande interação intermolecular. Você tem duas ligações de hidrogênio entre duas moléculas de ácido carboxílico. Tá, mas isso significa o quê? Pessoal, uma molécula vai colar na outra. Isso eu chamo de molécula dímera. Aí dobra a massa. Quando a gente tem uma massa maior, aumenta o ponto de fusão e ebulição. Então você vai ter que guardar para mim. Ó, ácido carboxílico, eles possuem maiores pontos de fusão e ebulição quando comparados com massas equivalentes de outros compostos. Então, por exemplo, ó, se você pegar um álcool, né, e um ácido carboxílico de cadeias próximas, galera, o ácido carboxílico vai ter maior ponto de fusão e ebulição por causa das moléculas dímeras. Se você pegar um aldeído e um ácido carboxílico de massas equivalentes, o ácido carboxílico vai ter maior ponto de fusão e ebulição por causa das moléculas dímeras. Então guarda para mim. Quando eu comparo ácido carboxílico com moléculas de massas próximas de outras funções, o ácido carboxílico ele vai apresentar maiores pontos de fusão e ebulição, justamente por causa das moléculas dímeras. E o quarto tipo de interação, a interação íon-dipolo. Meus queridos, como o próprio nome está dizendo, nesse caso dipolo, né? Eu vou ter uma molécula polar e um íon. Legal? Dá uma olhadinha aqui, ó. Eu tenho aqui um cátion, um íon positivo, e ele está interagindo com a molécula de água, no caso aqui. Como você tem uma molécula polar e um íon, a interação é chamada de interação íon-dipolo. Aqui nós temos outro exemplo, né? Ó, um íon positivo, um íon negativo. Eles estão interagindo com moléculas polares. Um detalhe interessante, né, e óbvio, o positivo, o íon positivo, ele vai atrair o negativo da molécula polar. E o íon negativo, ele vai atrair a parte positiva da molécula polar. Essa interação aqui, íon-dipolo, um íon e uma molécula polar. Esse detalhe aqui é interessante, o Enem gosta. Quando você coloca o sal de cozinha em água, pessoal, ocorre a dissociação do sal. Aí, o Na+ e o Cl-, eles vão ficar envolvidos por moléculas de água, meus queridos. Quando a água envolve íons, a gente chama o processo de solvatação. Solvatação é quando a água envolve ou íon negativo ou íon positivo. Tá legal? Aqui eu tenho outro exemplo, ó. Cl- está envolvido pela água. O Na+ está envolvido pela água. De novo, o íon negativo, ele atrai o íon positivo da água. E o íon positivo, o Na+, ele vai atrair o oxigênio, que é o negativo da água. Agora, detalhezinho. Ó, se você comparar as três que mais caem, dipolo induzido, dipolo permanente e ligações de hidrogênio, é assim. A mais fraca é a dipolo induzido, a intermediária é dipolo permanente e a ligação de hidrogênio ganha das três. Só que se você pegar as quatro para comparar, pessoal, dá uma olhadinha, a íon-dipolo ela ganha até das ligações de hidrogênio.
ok? Então você vai ter íon dipolo mais forte que as ligações de hidrogênio, que são mais fortes que a dipolo permanente, e a mais fraquinha é a dipolo induzido. Queridos, então, ó, interações intermoleculares é isso daí, tá? É um assunto que aparece bastante nas provas, você tem que dominar. O Enem adora isso. Dá uma estudada, veja esse vídeo mais algumas vezes e se tiver dúvida, pode entrar em contato comigo. Um abraço, a gente se vê. Tchau.